Fala pessoal, Ferreira falando, dando continuidade aos nossos vídeos aqui da saga do JavaScript. A gente vai aprender hoje um pouco mais sobre os tipos das variáveis, né? Sobre os tipos do JavaScript, entender um pouco mais sobre o tipo date, sobre o tipo string, sobre o number, tá? E um pouquinho mais sobre outros tipos que eu vou aprofundar aqui nessa videoaula, tá? Como eu disse anteriormente, o JavaScript ele não é tipado, não é fortemente tipado, mas indiretamente você acaba atribuindo um tipo para aquela variável ou constante, tá? Quando você atribui um valor para ela. Eu vou explicar isso com mais calma, tá? Quando eu falar sobre os tipos ali, você vai conseguir entender. É importante você entender sobre essa questão dos tipos, tá? Porque é o seguinte, sempre quando você determina o tipo de uma variável no JavaScript, ele assume algumas características, né? Exemplo, quando você trabalha com o tipo date, automaticamente aquela variável, ou aquela constante, né? Ele vai herdar alguns comportamentos, como eu posso pegar o dia atual, eu posso chamar um método, eu posso chamar uma função e estar alterando a data, eu posso transformar aquela data ali tudo em um campo de texto, né? Em uma informação de texto. Mesma coisa quando eu trabalho com um tipo de número, né? O number. Automaticamente ele herda ali a sua variável, ele vai herdar alguns comportamentos do tipo de number, né? Como transformar para string, formatar aquele número, tá? E assim por diante, tá? Então cada tipo ele vai herdar alguns comportamentos que o JavaScript já fornece. Então por isso que é importante você trabalhar corretamente com os tipos, né? Vamos lá, na última videoaula a gente viu um pouco mais ali sobre as constantes e sobre variáveis, né? Qual que é a diferença entre uma e outra, como utilizar uma e outra. Acredito que já esteja bem claro quando você utilizar uma ou outra. Agora a gente vai aprofundar mais sobre os tipos, que eu falei. Vamos voltar aqui para o código. Então aqui a gente tinha criado já algumas variáveis, tá? Algumas constantes, só que eu acabei não aprofundando um pouco mais nelas. Então hoje a gente vai aprender mais sobre os tipos principais que a gente tem no JavaScript, né? Que é string, o number, o boolean, o date. Vai entender, vai aprofundar um pouco mais sobre objetos, tá? Na verdade vai ser bem raso sobre objetos. A gente vai ter uma aula só para explicar, né, sobre objetos e um pezinho ali sobre orientação a objetos, e também vai aprender um pouco mais sobre array, né, os tipos que a gente mais utiliza em JavaScript, tá? Eu vou pegar aqui o que a gente fez e vou explicar aqui tudo com var, tá? A diferença do var e const você já sabe, mas vamos lá. O primeiro, que é o tipo de texto, tá? Que é uma string. Eu nunca vou ficar falando, cria um campo texto, cria uma variável de texto. A gente sempre vai falar em string. Sempre quando eu falar uma string, eu estou querendo dizer que é um campo alfanumérico, né? Um campo que a gente pode colocar texto, número, caractere especial, letra, espaço, qualquer tipo de caractere eu consigo colocar nesse tipo de variável, tá? Aqui no caso eu criei uma variável com tipo com o valor Wesley Ferreira. No início do vídeo eu falei que JavaScript, né, relembrei que JavaScript não é fortemente tipado e que indiretamente a gente acaba tipando. Como que funciona isso? Sempre quando você atribui um valor para aquela variável, automaticamente ele recebe, né, aquele tipo de acordo com o valor que você passou. Nesse caso aqui eu estou passando um valor de texto. Tá? Como que eu sei que é um valor de texto? Eu estou abrindo aqui com aspas simples. Eu posso abrir ou com aspas duplas ou com aspas simples, tá? Aí a preferência é sua. E automaticamente a minha variável já tem o tipo de string, tá? Observa aqui na frente que no meu VS Code, quando eu passo aqui na variável nome, ele já indica que é uma string. Bom, um outro tipo de variável que a gente tem, um tipo de variável, né? Um tipo de dado que a gente tem no JavaScript é o campo de date, tá? Que é o campo para a gente armazenar campos de datas, tá? Vou colocar aqui data nascimento. Como que a gente faz para declarar uma variável, né, e informar que ela vai ser do tipo de data, né? Como que a gente faz para a gente setar essa informação com o tipo de data, né? O date. Simples. A gente vai usar a palavra reservada new e escrever date. A gente vai instanciar aqui essa nova variável com o tipo de date. Automaticamente ele vai receber a data atual, né, de acordo com o time zone ali do device, tá, do dispositivo, e aqui automaticamente ele tem a minha data de nascimento. Se eu quiser que eu tenha uma data específica, eu tenho que passar essa data aqui na construção desse objeto, né, na construção dessa data, tá bom? Vou colocar aqui 1995-07-13, que é minha data de nascimento. Automaticamente,
essa minha variável, igual a variável de string, ela vai ser tipada com o tipo date, tá? Então ela já vai ter essa informação automaticamente. E lembra que eu falei que que sempre quando você declara, quando você atribui o tipo da variável, você herda alguns comportamentos, né? Dependendo de cada tipo da variável. Por exemplo, o tipo date ele tem alguns comportamentos que só o tipo date tem. O tipo de string ele tem alguns comportamentos que só o string tem. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui no data de nascimento. Se eu colocar ponto, o ponto na frente de uma variável, de um objeto, ele vai servir para você chamar um método, tá? Vai ter uma aula também só de método, mas ele sempre serve para você chamar um método que aquela variável, que aquele objeto, ele possui. Então aqui, a gente colocar um ponto, a gente tem acesso a todos os métodos que essa minha variável herdou. Então a gente não criou aqui um getTime, a gente não criou um getSeconds, a gente não criou um getMoth. Isso são todos comportamentos, todos os métodos que ele acabou herdando automaticamente quando a gente só deu um new date. Então o JavaScript já sabe, opa, isso aqui é uma data, então ele tem que herdar esses comportamentos aqui referente à data, tá? Resumindo, assim, seria isso. Vai ficar mais claro sobre a questão de método, de comportamento, de herança, quando a gente falar um pouco mais também sobre objetos, falar mais sobre isso também na aula de funções, tá bom? A gente tem também um outro, deixa eu separar aqui, date, tá? A gente tem também um outro bem conhecido que é o boolean, que serve para a gente armazenar informações verdadeiro e falso. Então se eu colocar aqui vou colocar possui informação, recebe true. Lembrando que o nome de variável não pode ter caractere especial, não pode iniciar com um número, tá? Só para relembrar. Automaticamente também, essa minha variável, ela vai ser atribuída com um tipo de boolean, tá? O booleano é só para a gente armazenar a informação de verdadeiro ou falso. Os únicos tipos possíveis aqui é ou true ou false, tá? Não consigo armazenar outro tipo de valor. Consegue armazenar sim, porque ele vai acabar mudando o valor da minha variável, só que se eu colocar assim, ele já não é um boolean, ele vai ser uma string, tá vendo? Mas o booleano vai ser somente verdadeiro e falso. Um outro tipo que a gente vai ter vai ser o tipo de number, bastante utilizado também, tá? Aqui vai ser o tipo para a gente armazenar informação numérica, tá bom? Aqui é idade, 27. Se eu quiser criar uma variável ali também do tipo number, né? Só que ele seja separado ali a minha unidade decimal, né? Que tem uma unidade decimal que seja um número quebrado, eu utilizo o ponto para separar, tá? No padrão brasileiro a gente está acostumado a utilizar a vírgula para separar, só que na programação a gente sempre utiliza o ponto para separar a nossa unidade ali, tá? Um exemplo aqui, peso vai ser, vamos supor que seja 75,50. Então coloco 75,5, tá? Ou 75,50, beleza? Então esse é o tipo number. A gente tem agora, é um pouquinho mais complexo, tá? Eu acho que eu vou acabar criando uma videoaula só para objetos e uma introduçãozinha para orientação a objetos, mas a gente tem o tipo de object, tá? O que seria um objeto? Tá? Presta bem atenção, vou dar uma breve explicada sobre o objeto. O objeto nada mais vou tentar resumir aqui para uma linguagem mais não tão técnica. Pensa num um conjunto de dados onde a gente vai ter várias variáveis dentro, tá? Não é o seu termo técnico correto, vai ter várias variáveis dentro e ali dentro do mesmo local a gente pode ter várias variáveis que são as propriedades e também alguns comportamentos, né? Alguma ação dentro do próprio objeto. Exemplo, vamos supor que a gente cria um objeto chamado pessoa. Como que a gente faz para criar um objeto, né? Então a gente sempre, né, se for uma variável, a palavra reservada var, o nome da variável, pessoa, e sinal de igual e abre e fecha chaves, tá? Eu posso fazer ou assim, ou eu posso chamar um new object, tá? E aqui dentro você passa as propriedades, tá? Eu vou deixar assim, tá? Que fica mais claro que é um objeto. Como que a gente faz para criar? Lembra que eu falei que é como se fosse um aglomerado de várias variáveis dentro
ali dentro, né, que seriam as propriedades, que esse é o termo correto. Né? Então, como é que eu faço para declarar uma propriedade dentro de um objeto? Simples, é só você escrever o nome da propriedade e na frente colocar 2 pontos e o valor. Exemplo, vou colocar pessoa, vai ter uma propriedade chamada nome, 2 pontos, Wesley Ferreira. Outra propriedade, eu vou criar aqui com essas informações semelhantes que eu criei separado aqui em cima. Eu vou ter uma data de nascimento, vai ser um new date, passando 1995, 07, 13. Vai ter uma outra de possui informação, 2 pontos, true, e idade e peso, tá? Sempre separando com vírgula, tá? Sempre que eu for separar as propriedades, eu separo ela com vírgula. E eu também comentei que ela tem alguns comportamentos, tá? Que seriam as funções. Então poderia vir aqui. Eu não vou me aprofundar um pouco nas funções agora, porque vai ter os vídeos só das funções, tá? Posso colocar aqui uma função de dormir. E aqui eu coloco a função, function, ir para a cama. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um método, estou criando uma ação chamada dormir, né? E sempre quando eu for criar um método, uma função, eu tenho que usar a palavra reservada function na frente, tá? Sempre tem que usar o function para criar uma nova função. E aqui sempre que eu chamar dormir, ele vai disparar o que está dentro do function, tá? Não se atente muito, não se preocupe muito agora com a parte de função, que vai ter uma aula reservada só para isso. Então, resumindo aqui, o que seriam objetos, né? O objeto também aqui ele vai ser uma variável, só que ele possui múltiplos valores e também possui um comportamento, um ou vários comportamentos. Nesse caso aqui, os valores dele são, né, as propriedades, né, são nome, data de nascimento, possui informação, idade, peso e uma ação chamada dormir, tá? E como que a gente faz para acessar individualmente, né, esses valores, tá? Se eu vim aqui e colocar console log só no objeto pessoa, aqui ó, pessoa, vou salvar e vou abrir ali no navegador, tá? Já tem ele aberto aqui, né? Só para recapitular, para abrir o arquivo no navegador, você vai acessar a pasta onde está salvo o index, tá? HTML, botão direito, abrir com, cadê? Peraí que eu cliquei errado fora, botão direito, abrir com e Google Chrome, tá? Que a gente está usando aqui para demonstrar. Aí eu abri aqui o nosso DevTools do Google Chrome, vou mostrar aqui novamente, é só apertar o F12 ou botão direito e inspecionar, tá? Se eu dar um F5 aqui, tá aqui ó, ele imprimiu pessoa e imprimiu individualmente cada propriedade, ó, possui informação, peso, nome, idade, tudo de uma única vez, tá? Isso porque eu estou imprimindo todo o objeto de uma vez. Se eu quiser acessar só o nome dessa pessoa, vou colocar aqui, ó, nome da pessoa, que é o nome da variável, o nome do objeto, ponto, que é a propriedade que eu quero acessar, e nome. Vou salvar, voltei, tá aqui ó, nome da pessoa Wesley Ferreira. E se eu quiser chamar aquela ação, aquele comportamento, a gente criou um método chamado dormir, tá? Então, simples, eu chamo o objeto, né, pessoa, ponto e o nome do método, dormir, dormir, e método sempre a gente chama abrindo e fechando parênteses, tá? Vou salvar, vou voltar aqui no browser e ir para a câmera. Novamente, não precisa se preocupar muito em entender 100% a parte dos objetos aqui. Vai ter uma aula só para objeto, que é um pouco complexo, tá? Normal. Só entenda a diferença aqui de um objeto para uma variável, né? Então, aqui a variável é só um valor, né? E o objeto aqui a gente possui múltiplos valores e possui também comportamentos dentro dele. E tem um último tipo de dado que eu quero passar aqui antes de finalizar, que são os arrays, tá? Que é bem comum você utilizar arrays durante o seu dia a dia. Vamos lá. O que seria um array? Um array nada mais é uma lista de dados, tá? Uma lista ordenada de dados que você vai ter. Por exemplo, suponhamos que a gente queira colocar, sei lá, o número da Mega Sena que foi sorteado. Né? Então você não vai colocar aqui, vamos criar uma const agora, const número 1, vamos supor que seja 5 números, né? Const número 2,
const, você entendeu, né? Então, criar um por um. Imagina a bagunça e a complexidade que não ficaria de ler o seu código. Então, para isso que a gente faz. Aqui uma variável, uma constante, números sorteados. Aqui no caso eu vou criar como uma const, porque não vai ter alteração, né? Sinal de igual, e eu vou abrir com uma chave e fechar com uma chave. Tudo aquilo que eu colocar dentro aqui vai ser um valor do meu array, vai ser um item do meu array, né? E como que eu faço para criar vários itens de um array? É simples, eu coloco a informação, aqui eu posso colocar qualquer coisa, uma string, um número, uma data, um objeto, qualquer tipo de dado eu consigo colocar nesse meu array, né? Coloco o número e separo ele por vírgula, então a vírgula determina que vai ser dado início a um outro valor. Então vamos colocar 15, 10, 5, 55 e 15. Opa, 15 não, 15 já foi. E 36, tá? Então automaticamente esse meu array, uma única variável, ela vai conter todos esses valores ao mesmo tempo. Um outro exemplo, eu posso pegar aqui, vou criar uma outra pessoa, pessoa 2, vai ser Pedrinho. Eu vou tirar esse no date preenchido, vou deixar vazio para vocês verem. Opa. Deixar vazio. Professor de informação false. Idade 50, 66 quilos. Beleza. Eu posso colocar aqui, criar um outro array chamado pessoas, recebendo pessoa e pessoa 2. Então, indiferente do tipo de dado que eu tenho aqui, eu consigo armazenar diversos tipos de dados numa única variável, né? Que esses são os arrays. E como que eu faço para acessar esse daqui, essa posição, essa posição, essa posição? É bem simples. Mas antes, deixa eu dar um console para vocês verem aqui também. Números sorteados. Console log, a string que eu quero imprimir, eu quero concatenar aqui também com essa variável. Se eu voltar ali para o navegador, é aqui, ele imprimiu para mim na sequência ali que eu defini, né? Importante já, né? Vamos aproveitar que ele imprimiu aqui. Observe que ele imprimiu o meu número, né? Os meus valores 15, 10, 5, 55 e 36. Só que ao lado esquerdo ele imprimiu uma outra sequência, como se fosse a ordem, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E no final aqui o comprimento, né? Length é o comprimento aqui, quantas posições o meu array tem. Observa que ele começou com o número 0 representando a minha primeira posição, tá? Isso porque um array no JavaScript, ele não, o índice dele, para você identificar o primeiro elemento, você não começa contando a partir do 1, tá? Você começa contando a partir do 0. Por que isso é importante, tá? Vamos supor que você queira pegar só a primeira pessoa, né, desse array. Como é que você faria? Já explicando como que faz para acessar a propriedade, né, o índice, que a gente chama de índice, né, a posição dentro de um array. Bem simples também. Vou colocar aqui, ó, console log pessoa 1, dois pontos, vírgula, pessoas, né, que é um array, abro e fecha com chaves e eu coloco a posição que eu quero acessar. No caso aqui vai ser 0, que é o meu primeiro índice, o meu primeiro elemento. E na sequência eu vou colocar, acessando também aqui, o meu quarto elemento desse número sorteados. Console log quarto elemento, dois pontos, vírgula, números sorteados, abre e fecha o array aqui, né, chaves, e posição 3. Por quê? Lembra, começa com 0, 1, 2, 3. Vamos ver se está certo. O primeiro aqui tem que imprimir o Wesley, tá? E o segundo aqui, quarto elemento, tem que imprimir o número 55. Vamos ver se é isso mesmo. Tá aqui, ó. Pessoa 1, que é o Wesley, e o quarto elemento é o 55. É isso aí. Tá? Então, esses são os principais tipos de dados que a gente vai trabalhar aqui com o JavaScript. Tá?
talvez não esteja muito claro quando que você vai utilizar isso, como que você vai utilizar isso, tá? Vai ter alguns exemplos práticos que a gente vai utilizar, mas enquanto isso a gente vai começar a aprender, tem que aprender os fundamentos básicos do JavaScript para depois começar a colocar a mão na prática com exemplos reais, tá? Aqui está colocando a mão na prática, mas não é com exemplos reais que acontecem aqui no seu dia a dia, né? Mas eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender os tipos de dados, né, do JavaScript, né, qual que é a diferença entre uma string com date, né, você poderia, obviamente, vir aqui escrever, sei lá, a distância e colocar tudo dentro de uma string, vai aceitar, mas se você precisar fazer cálculo, você precisa ficar convertendo isso, tá? Ou dependendo de se você for mandar isso direto para o banco de dados, não estiver tratando, pode dar algum tipo de erro. Sempre é importante você trabalhar com os tipos corretos para representar a sua variável ou o seu objeto, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, a aula ficou um pouco extensa, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre algum outro tipo, é só mandar aí aqui no comentário que eu vou estar à disposição. Valeu?